Nesta manhã de terça-feira, quando celebramos a memória de São Francisco Xavier, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos dos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesta caminhada em preparação para a festa do Natal do Senhor, para celebrar o nascimento de Jesus, hoje, nesta terça-feira, como eu disse, quando celebramos a memória de São Francisco Xavier, considerado o patrão universal das missões, a liturgia que nos traz o Evangelho de São Lucas nos apresenta Jesus que se exultou no Espírito Santo. É Jesus que começou a louvar ao Pai. Antes de começar aqui o momento de oração, às 6 horas, estava chovendo até forte, né? E eu pensava nesta chuva como bênção de Deus sobre cada um de nós. E aí, hoje, este Evangelho em que Jesus está louvando o Pai. Quais são os motivos que nós temos no dia de hoje para também, como Jesus, louvar o Pai do céu? Jesus diz que o Pai escondeu estas coisas aos sábios entendidos, aqueles que estavam cheios de si mesmos, mas revelou aos pequeninos. Quem são os sábios inteligentes e quem são os pequeninos? Os sábios inteligentes, aqueles que consideravam já não necessitar de ninguém mais, não precisava mais aprender porque já sabiam tudo, inclusive não precisavam nem de escutar a palavra de Deus, porque considerava que assim já sabia tudo e estavam, claro, conectados diretamente com Deus. Mas Jesus fala também dos pequeninos, e Jesus gostava de estar com os pequeninos. E por falar nisso, a chuva continua caindo, voltou a cair nesse momento, né? Jesus gosta dos pequeninos, Jesus gosta e está sempre rodeado, está próximo daqueles que mais necessitam. Queridos ouvintes,
precisamos aproximar de Jesus como aqueles que necessitam, aqueles que precisam, aqueles que têm o coração livre e por isso acolhe esta palavra, acolhe o Verbo que se fez carne, que é o próprio Jesus Cristo. Por isso, Pai, revela essas coisas aos pequeninos. E o que é revelado aos pequeninos? Claro, tudo aquilo que Jesus está realizando, inclusive em favor dos pequenos, dos sofredores. Pensa que na caminhada de Jesus, nos 3 anos de missão, quantas curas ele realizou nos cegos, aleijados, quantas pessoas que estavam possuídas por demônios que foram libertas por Jesus. Quanta palavra bonita Jesus dirigiu àqueles que estavam sofrendo. Quantas vezes Jesus perdoou os pecados, dizendo: a tua fé te salvou, por isso os teus pecados estão perdoados. Pensemos naquela mulher que seria apedrejada porque foi pega em adultério, e ali Jesus, com a sua palavra, com a sua reflexão, pôde também fazer com que todos aqueles que estavam ali para condenar tomassem consciência que também eles eram pecadores. Os ricos também estavam sempre por perto. Pensemos aqui nos fariseus que sempre estavam com Jesus, mas para tentar condenar Jesus. Perderam o tempo em não acolher esta palavra, em não abrir o coração para que essas coisas também fossem reveladas a eles. E Jesus continua dizendo que ele conhece o Pai e o Pai o conhece. Mas também podem conhecer o Pai quem o Filho quiser revelar. A quem Jesus quiser apresentar o Pai, pois também poderemos conhecer o Pai. Então, por isso que Jesus, louvando, olha para os discípulos, eles que estão ali acolhendo a sua palavra, e diz: felizes os olhos que veem o que vedes, e os ouvidos que escutam o que vocês estão escutando, porque estão ali ao vivo, vendo as maravilhas que Jesus vai realizando, fazendo o reino de Deus acontecer. Vendo as pregações de Jesus, os seus ensinamentos, palavras que edificam, palavras que curam, palavras que transformam vidas. Vamos pedir a Jesus que nos ajude no dia de hoje, nesse 3º dia de caminhada rumo ao Natal do Senhor, que Ele nos ajude a acolher a sua palavra, mas nos ajude também a estarmos com o coração limpo, atento para acolher esta palavra. Aproximar-nos de Jesus como quem tem necessidade, como os pequenos com o coração limpo, livre, são capazes de compreender estas revelações do Pai. Por isso, quem se faz pequeno neste mundo será grande no reino dos céus, disse Jesus. Então vamos pedir hoje também a intercessão desse grande missionário São Francisco Xavier, para que saibamos, acolhendo esta palavra, vivendo esta palavra, saibamos também levar esta mesma palavra a outras pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Associação das Mães Mônica, no YouTube, e também compartilhar esse link da oração, sendo também um missionário. E que São Francisco Xavier interceda por você, discípulo e missionário de Jesus. Assim seja.